Boa noite, pessoal. Dia 23 de março e a gente vai para a aula sobre métricas na disciplina de qualidade de software. Que dei durante a minha fase de empresário, lá aos 14 anos, dedicado a coletar métricas nas minhas equipes de desenvolvimento que trabalhavam na minha empresa, uma empresa de software, né? Desenvolvimento de software. Então, vou tentar pontuar algumas coisas que eu vou falar aqui com a minha vivência prática no assunto, tá bom? Então tem aqui uma frase de Leonardo da Vinci: nenhuma investigação humana pode realmente ser chamada ciência se não puder ser demonstrada matematicamente. Isso é tudo, isso daí resume todo o espírito da questão de métricas no desenvolvimento de software. Você não consegue demonstrar nada, nem discutir nenhum assunto a respeito de desenvolvimento de software se você não tiver números para provar aquilo que você está dizendo. E quando ele diz demonstrado matematicamente, ele está dizendo que ele precisa de números para provar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo investigado, né? Então, são as métricas que fornecem uma parte importante de dados necessários para a administração de um projeto e principalmente para a administração dos futuros projetos, porque à medida que você vai armazenando dados históricos a respeito das métricas da sua equipe, você consegue no futuro fazer cronogramas mais precisos, você consegue alocar melhor o pessoal das suas equipes, você consegue fazer orçamentos precisos para os seus futuros clientes, e tudo isso é muito importante para o bom funcionamento de uma empresa ou de um departamento de desenvolvimento de software, tá? E é por isso que a gente começa falando sobre o papel dos números. A administração de um projeto envolve o uso correto de informação. O administrador trabalha cercado de especificações de projeto, diagramas, orçamentos e cronogramas. Além desses dados, existem muitos outros que não aparecem em documentos, mas que desempenham também um papel importante. Alguns exemplos são conhecimento a respeito de pessoas que compõem a equipe, tais como habilidades e deficiências, percepção. Acho que eu passei uma parte aqui, professor. É isso mesmo, percepção de tendências de mercado. Ou ainda estar atualizado com evolução e opções tecnológicas. Existem 3 aspectos a considerar a propósito dessas informações. Então vamos ao primeiro deles. Pode deixar que eu leio esse. O primeiro aspecto é que, dentro dessa massa de dados, a importância de um ou outro elemento é algo que depende do problema sendo resolvido a um dado instante. Dessa maneira, é melhor adotar um princípio de precaução e estar atento a todas as fontes de informação, e não partir do princípio de que um tipo específico de dado é sempre mais importante que os demais. Um exemplo desse erro é fixar a atenção ao cronograma do projeto e julgar a evolução do trabalho apenas com base no que foi pré-estabelecido. Uma razão simples para que isso não funcione é o fato, conhecido em construção de software, de que a complexidade de produção de um determinado código e a complexidade da solução obtidas são percebidas de forma diferentes por 2 pessoas. O que ele está querendo dizer aqui é que você, tendo uma massa de dados gigantesca, você não pode privilegiar apenas um dado, considerar apenas um dado para formar o seu juízo a respeito de algum assunto. É sempre interessante você ter várias fontes de informação, vários dados a considerar, para que você possa ter uma certeza maior a respeito das decisões que você vai tomar no desenvolvimento do software. O segundo aspecto é a importância dos registros escritos.
O conhecimento informal pode ser importante quanto aquele que estiver registrado. Este último, no entanto, pode ser examinado e analisado por toda a equipe de projeto e a qualquer momento. Então, os registros escritos são importantes, mas o conhecimento informal a respeito das técnicas utilizadas pela equipe de projeto também é muito importante. Elas também precisam ser consideradas. Finalmente, dentre todos os dados em uso por uma equipe, os números têm um caráter particular, permitem análises, comparações, combinações que são impossíveis de fazer com outros tipos de informação. Há, contudo, um certo risco ligado ao uso de números. Não é raro que dados quantificáveis se tornem a obsessão de gerentes, muitas vezes preocupados demais com uma equação que, embora verdadeira, não represente toda a verdade sobre a administração, que é: o lucro é função do trabalho. Ou seja, quanto mais você trabalhar em cima daquilo que você está fazendo, mais lucro você vai ter. E aí o uso extensivo desse princípio explica a frequência com que os números, como produtividade de programadores, horas de trabalho e evolução do cronograma, ganham enorme importância. Infelizmente, tais valores não têm uma relação perfeita com a qualidade do trabalho realizado e os produtos obtidos. O que ele quer dizer aqui é que geralmente os gerentes de equipe ficam muito focados em maximizar a produtividade do programador, maximizar as horas de trabalho que são realizadas e pressionar para que a evolução do cronograma siga aquilo que foi estabelecido, e se perdem da questão da qualidade do trabalho desenvolvido e, muitas vezes, a própria qualidade do produto, do software que está sendo desenvolvido, dando importância demais para a relação lucro e trabalho. Os números guardam seu papel extremamente importante na administração de um projeto, mas é vital perceber que se deve administrar usando os números, sem ser administrado por eles. Fontes de ruído. Quais são as fontes de ruído que podem atrapalhar a medição que vai ser feita? Aí vocês devem perguntar, mas ele está falando de medição? O que ele está dizendo de medição? Bom, imaginem que eu passe a coletar... deixa eu tirar da tela aqui um momentinho para falar com vocês. Explicar para vocês exatamente o que a gente está dizendo com medição aqui, tá? Para ficar mais claro. Imagine que eu queira coletar, a partir de um certo momento, quanto tempo leva para desenvolver cada tela que está sendo feita para um certo sistema, um certo software qualquer. Eu vou fazer esse levantamento, é claro, documentando quanto tempo cada programador da minha equipe leva para desenvolver cada tela que eu estou fazendo para um certo software. Essa informação, ela é coleta de métricas. Você já está coletando métricas. E ela já vai nos trazer algumas informações muito importantes. Primeira delas, eu vou descobrir qual que é a produtividade de cada pessoa dentro da minha equipe. Segunda informação, eu vou passar a ter o sentimento de qual tipo de tela é mais complexa que a outra. Do tipo, essa é uma tela de cadastro. Bom, a tela de cadastro eu consigo fazer em 2 dias. E essa tela de consulta aqui? Bom, geralmente uma tela de consulta, ela é de tal tamanho. Então eu consigo fazer essa tela de consulta em 1 dia e meio. E relatório? Bom, relatório já é uma coisa mais complexa. Geralmente leva 1 semana para ser feito. Durante a chefiando a equipe de desenvolvimento, nos primeiros anos não havia nenhuma preocupação com coleta de métricas. E aí a gente percebeu que a gente não conseguia acertar os orçamentos, que a gente não conseguia dar precisão nos cronogramas que a gente tinha para entrega de desenvolvimento de sistemas. E num certo momento houve a decisão de que a gente começasse a coletar métricas. Para isso, a gente era uma empresa de desenvolvimento de software. O que a gente fez para coletar métricas? Desenvolver um software. Tá? E esse software era um
uma janelinha que ficava na tela da equipe, de cada membro da equipe tinha essa janelinha, né? Onde o cara começava a programar, ele tinha que informar qual programa que ele estava fazendo, em qual que ele estava mexendo, de qual sistema, certo? E se ele tivesse que parar no meio, ele tinha que documentar que ele estava parando. Então, parei para atender o telefone. Muito bem. Você atendeu o telefone, terminou a ligação, ele registrava quando que ele atendeu o telefone, quanto tempo ele demorou no telefone, com qual cliente que ele estava falando, qual o programa que eles estavam tratando, ou seja, de qual tela, de qual software que eles estavam tratando. Essa informação é uma informação complicada de você manter atualizada, porque é chato você ter que ficar informando isso o tempo todo, concorda? Mas a gente tentou fazer de uma forma que aquele softwarezinho desktop, aquela janelinha que ficava na tela o tempo todo, era fácil de acessar e você ia registrando tranquilamente. Ao longo dos primeiros meses de registro, a gente procurou, é claro, deixar claro para toda a equipe da empresa de que aquelas informações que estavam sendo coletadas não estavam sendo coletadas para vigiar a equipe, muito menos para fazer comparação entre um programador e outro, que poderia ser feito, né? Poderia usar aqueles dados coletados até para poder fazer competição entre eles. Olha, quem programar mais devagar, no mês que vem vai estar demitido, ou coisa do gênero. Isso é um horror, né? Ou até fazer o contrário. Quem programar mais durante esse mês, no mês que vem vai ter um abono de salário. A gente nunca fez isso e a ideia não era fazer isso. Mas esses dados, eles foram importantíssimos para o aprendizado organizacional da empresa. Depois de alguns meses, a gente começou a perceber que a gente podia fazer muito mais do que simplesmente saber o tamanho que cada software tinha. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou a fazer relatórios gerenciais para saber se cada cliente nosso dava lucro ou prejuízo. Por exemplo, nós tínhamos uma quantidade grande de clientes que pagavam uma manutenção mensalmente e eles tinham direito a atualizações dos softwares que eles utilizavam também. Periodicamente, o software era atualizado. Até sem que ele pedisse, tá? E esse valor que o cliente pagava mensalmente, a gente conseguia saber, depois de um tempo, se aquele valor que ele estava pagando era menos ou mais do que o tempo que ele utilizou dos nossos funcionários. Tá? Então, se o cara ligava todo dia para perguntar alguma coisa, todo dia ele tinha uma dúvida, aí ele ligava, fazia um chamado para a gente ir lá na empresa, aí ficava mais caro ainda para a gente, né? Um funcionário se deslocando, que a gente tinha uma equipe de suporte que se deslocava. Isso também era documentado lá. Eu tive que ir na empresa tal, fazer o atendimento X, etc. No final, o sistema conseguia saber, através de saber quanto custava a hora de cada funcionário nosso, a gente conseguia saber aquele cliente X, vamos dizer, o posto tal, a gente tinha muitos postos de gasolina. O posto tal, esse mês pagou R$300 de manutenção. Tá, e quanto que ele usou dos nossos funcionários? R$400. Ou seja, era um cliente que estava dando prejuízo. E aí a gente conseguia saber, inclusive, se valia a pena continuar com aquele cliente ou não. Tá? Tinha cliente que a gente dispensou por perceber que dava prejuízo, não tinha condição de manter. Certo? Ou a gente oferecia para ele continuar trabalhando com ele, mas o gasto que ele estava dando para a empresa era muito grande, ele precisava pagar uma manutenção maior. É claro que a gente chegava na empresa para mostrar para a pessoa, olha aqui, isso aqui é o gráfico do ano passado. Observe que você, durante esses meses todos, você custou para a empresa tanto, e você hoje paga só isso, só X. Então a gente precisa renegociar esse negócio, porque a gente não consegue mais te atender, só com esse valor de manutenção que você está pagando. Então, a informação, a discussão era muito objetiva.
Nós tínhamos números para discutir com cada cliente nosso. Isso elevou absurdamente o nível das discussões e negociações com clientes da empresa. Tá? Então é desse tipo de métrica que nós vamos tratar aqui hoje. Tá? Tenho em mente isso. Fontes de ruído. Para obter uma informação representativa de algum aspecto de um projeto, em geral é interessante evitar a informalidade, exemplificada por dados como a opinião de desenvolvedor. A solução é utilizar dados oriundos do projeto em si. Para isso, geralmente é preciso fazer medições. Na experiência cotidiana, não há problemas particulares para medir algo. Seja a posição de um novo armário, seja a quantidade de ingrediente em uma receita. No domínio das ciências exatas e da engenharia é diferente, pois se costuma trabalhar com limites, o máximo de velocidade, o mínimo de desperdício, de consumo, etc. Nessas condições, um pequeno erro de medida pode ter consequências bastante significativas. Em engenharia mecânica, por exemplo, a realização de uma medição precisa de uma série de cuidados, bem conhecidos pelos experimentalistas. Um resultado pode ser falseado por vários motivos. A má fixação de uma peça, por variações de temperatura ou de voltagem dos instrumentos, por vibrações parasitas ou campos magnéticos, entre várias outras possibilidades. O efeito desses fatores é a mudança dos valores medidos em vez do resultado real. O avaliador obtém um dado que contém um erro que se acostuma chamar de ruído. Então, veja, existem diversas fontes de ruído que vão interferir em uma avaliação. A pessoa pode estar cansada, desmotivada, ela pode não ter uma habilidade maior naquilo que foi passado para ela fazer. Agora, o ruído também pode ser em relação ao equipamento que ela está usando. Às vezes o equipamento dela está ruim e ela está devagar porque o equipamento dela não ajuda, né? Está com pouca memória, a rede hoje não está funcionando bem, o HD está dando problema. Então, tudo isso implica numa diminuição do trabalho da pessoa, da qualidade do trabalho da pessoa. E é isso que a gente vai estudar como ruído aqui. Eu mencionei agora mesmo que os meus funcionários sentavam na cadeira às 8 da manhã e a primeira coisa que eles faziam era ligar o programinha e falar: estou mexendo no programa tal, do sistema tal, do módulo tal, do software tal, para resolver tal coisa para tal cliente. E aí ele começava a trabalhar. E aí vinham os ruídos. Quais que eram os ruídos? Alguém ligou para ele para resolver alguma dúvida de algum programa. Algum cliente ligou para ele. E aí ele tem que parar para atender. Isso é um ruído. Só que esse ruído a gente incluiu na medição nossa do software. Ele poderia falar lá, ó, parei para atender tal pessoa no telefone. Aí ele levantou da mesa para ir tomar café. Ele também documentava isso no software. Ele levantou para ir no banheiro. Ele também documentava isso no software. Aí vocês devem pensar assim, mas que chatice, que inferno, você tinha que avisar para o programa até a hora que você ia no banheiro. Não era chatice para eles, porque eles entendiam o espírito daquela métrica. Eles sabiam para que a gente estava fazendo aquilo e a importância da gente saber quanto tempo cada membro da equipe gastava com esse ou aquela manutenção de software. As medidas em computação também apresentam ruídos, como ilustrado na figura 3.1. Quando se procura medir o comportamento de um programa, é preciso considerar diversos fatores que podem influir no resultado. Alguns deles são: CPU utilizada e quantidade de memória disponível, configuração do software e do sistema operacional, velocidade de periféricos e desempenho de seus caches, efeitos causados por outros programas que estejam sendo executados, como antivírus instalados no computador. Perfeito. Então vocês veem que existe uma infinidade de ruídos que pode influir na medição que você está fazendo, tá? E a medição que você está fazendo é, por exemplo, o tempo que o seu programador gasta desenvolvendo uma nova tela de cadastro, ou uma nova janela de consulta,
um novo relatório ou um novo gráfico gerencial. Tudo isso é influenciado pelos ruídos. Agora, tem a outra influência também, que é a influência do usuário que usa o sistema. Os usuários desempenham um papel importante na medição. No caso de medidas como a facilidade de uso de um programa, e isso é uma medida importante, o tão fácil é utilizar o programa é uma medida de usabilidade, né? É praticamente impossível realizar uma análise completa do software sem contar com os testes práticos. Há diversos aspectos que determinam como as pessoas agem. É preciso identificar essas fontes de influência, pois podem mudar os resultados de um teste. Entre esses fatores, pode-se citar as habilidades motor e cognitiva do usuário, o nível de atenção que o usuário tem àquilo que está sendo ensinado para ele, a motivação para realizar a tarefa, e é muito comum você encontrar usuários que tendem a sabotar a implantação de um software, por exemplo, porque acreditam que o software vai roubar o emprego deles. Eles não estão errados, tá? Em muitas situações, o software está vindo para roubar o emprego dele mesmo. Mas aí você tem que saber detectar quando isso está acontecendo. Problemas como desconforto ou fatores ambientais que reduzam a atenção. Então, exemplos de medidas que se enquadram aqui são aquelas envolvendo a habilidade e a opinião dos usuários. Como medir o tempo para cumprir uma determinada tarefa? Ou julgar, em uma escala de 0 a 10, a qualidade de uma interface? Embora os números obtidos possam refletir alguma informação sobre a qualidade do software, carregam consigo uma grande margem de incerteza. O problema da variabilidade pode ser exemplificado pela comparação de dois softwares, medindo o tempo que o usuário demora para cumprir uma dada tarefa. A variação de tempo pode ser resultante da diferença de desempenho do produto, bem como de sua interface. No caso de editores de texto, por exemplo, a medida traz mais informações sobre a interface do que de processamento ou cálculo interno. Se o usuário testa dois produtos, A e B, na sequência, e obtém os seguintes resultados. No software A, ele levou 46 minutos para realizar a tarefa. No software B, ele realizou em 41 minutos. O que a gente pode concluir disso? B é melhor que A? Talvez não seja totalmente verdade. O usuário poderia estar distraído ao utilizar o primeiro software e precisou de algum tempo para se concentrar na tarefa. Ou ainda, a utilização do primeiro produto lhe valeu como treinamento. Ele ficou mais habilitado a testar o programa B e, por isso, trabalhou mais depressa. Ou seja, existe muita variabilidade nessa métrica que a gente está imaginando, tá? O que se pode fazer nessa situação? Uma saída seria utilizar dois usuários. Cada um testaria um dos programas e depois trocariam de posição. O resultado para cada programa seria o tempo médio de uso. Neste caso, reduz-se um pouco o efeito de treinamento dos resultados, mas não se descartam fatores como cansaço e distração. Se os usuários forem muito diferentes, o resultado pode novamente ser falso. Então observe que o fator humano é muito importante nesse tipo de medição. O fator humano influencia muito. E uma das formas de você resolver essa questão é você fazer uso de uma coisa chamada média. Você coloca vários usuários para testar o programa e faz uma média, ou seja, a média estatística, né? Uma outra influência que nós temos. Já sabemos que as fontes de ruído alteram as medidas e que não se consegue conhecer a magnitude da mudança induzida. Além disso, uma fonte de ruído é algo sobre o que, em geral, não se tem muito controle. Em software, os usuários são talvez a fonte mais ampla de variabilidade, mas não a única. Diversas medições são influenciadas por ruídos, sendo o exemplo mais comum os benchmarks para avaliar o desempenho de uma máquina. Como as medidas de flops, os resultados obtidos por tais testes oferecem valores médios de comportamento e refletem, em geral, a tendência das respostas do hardware e não são números absolutos. Então observe que o hardware também influencia nas métricas que você for fazer, fazendo com que diferentes medições, no caso aqui vocês estão vendo dois trechos de código, o trecho de cima calcula o produto de duas matrizes
B por C é guardado em A. Uma maneira equivalente de escrever o programa e obter os mesmos resultados é dessa outra forma aqui. A única diferença em relação à versão anterior é uma inversão das duas linhas marcadas em negrito. Então, elas estão invertidas aqui. O J e o K, aqui é K e J. O cálculo realizado é exatamente o mesmo, mas a segunda versão provavelmente executará mais rápido, em função de um aumento de cache hits. Da mesma forma, os resultados de teste de desempenho de um sistema de arquivos, por exemplo, uma comparação entre duas bibliotecas implementando indexação por B-tree, depende da quantidade de memória cache interna aos discos rígidos e da disposição dos dados nas diversas faces, trilhas e setores do HD. A menos que exista uma disparidade de desempenho muito grande entre os produtos, os testes devem ser realizados com muita atenção para garantir que o resultado medido represente informação útil. No caso exemplificado, o desempenho das bibliotecas pode estar sendo mascarado por uma disposição ruim dos dados no disco, por causa de uma fragmentação interna. Então, observe que até a fragmentação interna do HD pode influir nos dados, ou seja, causar ruídos nos dados das métricas que você está medindo. Os dois exemplos comentados de multiplicação de matrizes e de desempenho de biblioteca de indexação evidenciam um problema. Muitas vezes pode ser difícil, se não impossível, obter uma medida que represente fidedignamente uma característica que se deseja conhecer em um produto. Ao realizar a medição, é preciso estar consciente dos fatores que podem influenciar os resultados obtidos. Quando não for possível controlar tais fatores, deve-se considerar o uso de técnicas estatísticas para melhorar a fidelidade dos dados. Como último recurso, pode ser preciso considerar o uso de outra medida. Muito bem. Então, a gente viu uma série de fatores aqui que influenciam. A influência do hardware, a influência do usuário, a questão do ruído, né, as fontes de ruído, para o trabalho do programador. Agora vamos conhecer quais são as medidas e estimativas que podem ser utilizadas para se fazer métrica de desenvolvimento de software. Existe uma diferença sutil entre medir e estimar, que em software muitas vezes é bastante sutil. Para analisá-la, vamos utilizar novamente o exemplo da multiplicação de matrizes, do exemplo anterior. Sabemos lá naquele exemplo anterior que existem 3 laços alinhados. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Olha aqui. São 3 laços alinhados com 3 indexadores. O indexador I, o indexador J e o indexador K. Para que a gente possa fazer a multiplicação das matrizes B e C e guardar na matriz A. Sabemos que existem 3 laços alinhados e que o tempo de execução do código é proporcional ao cubo da dimensão das matrizes, ou seja, o algoritmo é de ordem n elevado a 3. Mas o fato de que a execução do código dependa do desempenho de memória cache para dados e para código, como acontece nas CPUs atuais, além possivelmente de chaveamento da CPU, entre outras tarefas como interrupções de rede, faz com que o simples uso de um cronômetro esteja muito longe de fornecer uma informação útil para quem estiver preocupado com a velocidade de execução do programa. Em virtude disso, dizemos que a ordem do algoritmo é uma estimativa para a velocidade de execução do programa. Existem diversos casos em que as medidas não são capazes de fornecer uma informação direta sobre a característica avaliada. Por exemplo, tentar avaliar quão fácil é utilizar uma determinada interface. Novamente, nesse caso seria preciso usar estatísticas para combinar as impressões obtidas por uma série de usuários ou especialistas realizando testes práticos. Então, veja, você não vai atrás da medida de um usuário só, você vai fazer medidas com muitos usuários e muitos especialistas para poder chegar numa média. Essa média vai ser muito mais confiável, né? Os valores obtidos não poderiam fornecer uma certeza a respeito da reação que seria observada no mercado por usuários em situações reais de aplicação do produto.
tais valores forneceriam apenas uma indicação de facilidade de uso que se espera em um ambiente real. Como terceiro exemplo, considere o espaço em disco ocupado por um banco de dados. Em função do número e tamanho dos registros, é possível fornecer um valor preciso do espaço que será alocado. A mesma coisa não é possível quando se trata da gravação de um arquivo MPEG contendo um filme. 2 arquivos com exatamente 1 minuto de duração podem ter tamanhos totalmente diferentes. Claro, a gente nem falou aqui em resolução, né, da tela. Numa aplicação de multimídia, como um programa de editoração de filmes, seríamos obrigados a utilizar estimativas de espaço necessário. E a outra questão, dependendo da compressão que você tiver nesse arquivo MPEG, a quantidade de imagens mais estáticas ou imagens mais dinâmicas num filme e no outro, apesar dos dois terem 1 minuto de duração, um seria mais comprimido do que o outro, em tamanho físico, né? Agora nós vamos falar sobre o caráter estático e dinâmico das métricas que nós podemos utilizar, ou seja, das medidas que nós podemos utilizar. Vamos aprender o que quer dizer isso. Caráter estático ou dinâmico. Existem medidas em software que dependem da execução do programa e outras que podem ser realizadas sem necessidade de recorrer a um computador. Na seção anterior, isso já foi exemplificado. A complexidade de um algoritmo é um tipo de métrica. Ela fornece informação útil a respeito do programa sendo desenvolvido sem a necessidade de que seja executado. Mais do que isso, a informação está disponível antes sequer que o programa exista. Basta que um algoritmo conhecido seja escolhido para resolver um dado problema. Então observe que aqui uma das medidas interessantes de você saber no desenvolvimento de software... É problema. Oi? Falei, problema. Sim, problema. O que aconteceu? Falei errado. Peraí, tá. Acontece. Bom, vamos lá. Botei a Maria Luísa para dentro. Bom, então, vejam, a complexidade de um algoritmo é uma coisa, é um tipo de métrica que é muito importante para a gente ter na hora, principalmente, que a gente vai fazer estimativa de orçamento para novos softwares que serão desenvolvidos. E por que a complexidade é importante? Porque, de acordo com a complexidade dos módulos, das telas que o algoritmo, que o software vai ter, você vai conseguir determinar quanto tempo de programador trabalhando você vai precisar utilizar para que aquele software seja desenvolvido. Então, é dessa forma que você consegue estimar quanto que você vai poder cobrar do cliente, vamos dizer assim. Agora, imagine o seguinte, a complexidade de um algoritmo é uma medida que você consegue ter antes de desenvolver o software. Porque você já consegue saber, antes de desenvolver o software, quanto vai ser complexo desenvolver aquele software. Veja que você está com uma tela de cadastro na sua frente. Essa tela de cadastro tem 2 campos, vamos dizer, um cadastro de pessoa com nome e endereço. Essa tela vai ter uma complexidade. Agora, e se tiverem 10 campos? Nome, endereço, CPF, CEP, telefone, nome da mãe, nome do pai, e assim vai. Aí a tela vai ficar mais complexa. Veja que você consegue fazer uma medida de complexidade antes de você ter que desenvolver o software. Isso é muito importante. Essa dependência na execução ou não do programa é discriminada fazendo uso dos termos estático e dinâmico. Uma medida é estática quando pode ser efetuada com base em uma fonte de informação qualquer a respeito do software, como diagramas, textos contendo os requisitos, que são as necessidades do usuário, ou mesmo código-fonte. A medida dinâmica é dinâmica quando só pode ser obtida a partir da execução do produto em uma máquina. Observe, então, se eu tenho um desenho da tela que eu preciso codificar, essa medida da complexidade que vai ser codificar essa tela pode ser dada até pela quantidade de campos que tem naquela tela. Então, essa medida é uma medida que eu posso ter sem executar o produto. Na verdade, eu posso ter essa medida antes do produto existir. Então, é uma medida estática. Agora, se eu quero medir quanto tempo leva para rodar um programa,
Eu só vou conseguir essa medida se eu rodar o programa. Então, essa é uma medida dinâmica. Então, essa diferença entre métricas dinâmicas e estáticas é fundamental para a gente entender o assunto. Essa classificação é aplicada a produto, mas seria possível estendê-la às métricas do projeto. Uma métrica estática de projeto não depende da execução deste ao longo do tempo. Exemplos são orçamento disponível como para aquisição de ferramentas ou desenvolvimento, número de inspeções e testes programados, número de módulos a implementar e estimativas de tamanho como ponto de função. Já as métricas dinâmicas dependem da execução do projeto, cronograma projetado e cumprido, custo estimado e real dos testes, número de profissionais envolvidos, multiplicado por número de horas, multiplicado por salário por hora. Então, vocês veem aí que a gente tem num ambiente de desenvolvimento de software algumas métricas que são estáticas, como, por exemplo, o orçamento do projeto que vai ser desenvolvido, quanto vai custar aquele projeto, e algumas medidas dinâmicas, que é quanto custou os testes do software. Ou seja, você só vai fazer teste depois que você executar o software. Então, essa é uma medida dinâmica. As medidas dinâmicas são, em geral, mais sensíveis à presença de ruído. Isso se explica pelo fato de que, durante a execução do código escrito por um programador, existem muitos elementos envolvidos, tais qual a máquina que está rodando, qual da execução da linguagem, qual o sistema operacional que está rodando, se esse software fazer uso de rede, ou seja, se ele for utilizar a internet, por exemplo, para rodar, a velocidade da internet varia ao longo do dia, então isso também pode ser um ruído que pode danificar nossas medidas dinâmicas, né? Ruídos também podem afetar as métricas de processo. Sabe-se, por exemplo, que toda decisão envolvendo tempo é delicada, pois pode ser afetada por condições imprevisíveis. Ao comparar o cronograma de um novo projeto com um software anterior, o gerente pode não estar ciente de todos os fatores que afetaram a execução dos trabalhos, como ausências dentro da equipe de programadores. Bom, falamos sobre métricas dinâmicas e métricas estáticas. Agora vamos falar sobre métricas que podem ser qualitativas e métricas que podem ser quantitativas. Então a gente tem a questão da quantidade e a qualidade aqui também influindo nessa área de métricas. A palavra métrica leva naturalmente a pensar em medida e em número, mas nem toda informação utilizada para julgar a qualidade de um produto é expressa dessa maneira. Considere novamente o problema de especificar um veículo, mencionado no primeiro capítulo. Um cliente sai para adquirir um carro e, após um dia inteiro de pesquisa, eliminando aqueles que lhe interessam menos, chega às possibilidades que estão aí na tabela. O carro 1, que o rendimento é 10 km por litro, um B que é 12 e um outro que é 10,5. A cor de um é vermelho, outro azul e outro é vermelho. Suponha agora que esse cliente tenha uma preferência por carros vermelhos. Ele resolve escolher o veículo C, porque tem a cor de sua predileção e comparado com os outros veículos vermelhos é mais econômico. Mas, e o carro B? Foi deixado de lado porque o gosto do cliente por um carro vermelho, nesse caso, teve mais importância no julgamento, mesmo que o carro B seja o carro mais econômico dos que sobraram na lista, né? Então, observe que nós temos aí, já de cara, uma métrica que é quantitativa, que é o rendimento quilometragem por litro, que é quantitativo, mas nós temos também uma métrica qualitativa, que também influi na escolha da pessoa. Se o carro é vermelho, azul, amarelo ou preto, isso é qualidade, é qualitativo. E aí vai ter para o usuário, aí no caso do carro, uma importância fundamental na escolha do carro correto. Em situações típicas do dia a dia, ilustre vários pontos. O primeiro dos diversos requisitos dentro de uma especificação pode ter pesos diferentes para o julgamento. Em segundo lugar, como foi mencionado nos capítulos inicial, existem características que não se pode
qualificar diferentes. Qualificar diferentes. Há carros azuis e vermelhos e camisas mais ou menos elegantes. Tais características são chamadas de qualitativas. Finalmente, é difícil comprar as características qualitativas e quantitativas. Isso. Quais são as bonitas? Tem que ser uma camiseta. Dado qualitativo, para que alguém esteja disposto a pagar o preço, pedindo por ela dado quantitativo. Então, a camisa ser bonita, ou mais bonita ainda, ou muito, muito bonita, é qualitativo. É uma qualidade daquilo que está sendo apreciado. Já o preço de cada camisa, o preço específico é um número. Então, é um dado quantitativo, de quantidade, né? As características qualitativas estão associadas a uma noção de intensidade, como muito, pouco, e com um adjetivo, como agradável, ruim, bom, razoável, médio. Exemplos bastante significativos de requisitos qualitativos estão relacionados com o estudo de usabilidade do produto, que a gente vai ver lá na frente, nos capítulos 11 e 13. Para exemplificar, o sucesso de um novo jogo de computador depende, em grande parte, de quão atrativo ele é, uma característica muito difícil de medir numericamente. Da mesma forma, a interface de diversos sistemas operacionais é estudada e projetada para ser agradável. Atratividade é um conceito muito abstrato, se comparado à velocidade de execução. Em razão disso, é difícil expressar esse conceito como um número, né? Então, a gente tem aqui que dados qualitativos são importantes. São utilizados, inclusive, na medição de usabilidade de um software. Mas eles são difíceis porque você não tem como expressá-lo através de um número. O fato de um requisito ser não numérico dificulta a realização de uma síntese de dados. Exemplificando, 2 carros podem ser comparados em relação a um número muito grande de características, todas relevantes. Mas, a um dado momento, é preciso encerrar as comparações e tomar uma decisão sobre qual deles adquirir. Se for possível chegar a um critério único, por exemplo, atribuindo notas numa escala de 0 a 100 a cada um, vê-se simplesmente o produto que obteve o melhor valor. Pode-se obter números a partir de dados qualitativos, construindo um mapeamento entre ambos. No exemplo da escolha de um carro, o item aparência poderia ser tratado como sugere a tabela 3.2. Então vejam, o que foi feito aqui nessa tabela é tentar resolver essa questão da difícil avaliação de métricas qualitativas. Você aqui no caso, você está fazendo um mapeamento do qualitativo para o quantitativo. Então, em vez de você considerar feio, indiferente, bonito, muito bonito, você troca por uma escala numérica. O feio é 0, o indiferente é 4, o bonito é 7 e o muito bonito é 10. De forma que nas etapas seguintes da avaliação, esses valores numéricos poderão ser combinados com outros valores para obter um resultado final e uma decisão sobre o assunto. Outra maneira de tratar requisitos qualitativos seria empregar lógica nebulosa. A lógica nebulosa oferece uma alternativa à lógica para tratar informações contendo incerteza. Com a lógica nebulosa, em vez de se empregar apenas valores verdadeiros e falsos, utilizam-se valores numéricos para traduzir o grau de certeza de uma informação. A pergunta "hoje choverá" pode ser respondida com um grau de certeza de 0,9, indicando uma forte possibilidade de chuva que não descarta a possibilidade dela não acontecer. Então, a lógica Fuse é empregada em inteligência artificial, na síntese de leis de controle, e pode ser uma ferramenta útil para lidar com os aspectos qualitativos e subjetivos da avaliação da qualidade. Ela vai ser mencionada no capítulo 12 lá na frente, mas eu acredito que quando chega no capítulo 12 eu acabo pulando essa parte de lógica Fuse, porque ela realmente não nos interessa no entendimento das medições, tá? Então, resultados estatísticos úteis finalmente vão chegar
nos resultados estatísticos que nos interessam nas métricas. Vamos relembrar rapidamente alguns resultados em estatísticas que são, ao mesmo tempo, básicos e úteis para quem trabalha com medições. Observe, contudo, que para implementar um sistema de qualidade ou trabalhar com grandes quantidades de medida, torna-se imprescindível uma consulta à bibliografia específica, ou seja, estatística. Iniciemos tomando como exemplo a medição de tempo de resposta de um programa de banco de dados distribuído. Essa medida é afetada, como vimos, por várias fontes de ruído: disposição física de dados nos discos, funcionamento do mecanismo de memória cache, ou ainda colisão de pacotes na rede. Intuitivamente, pode-se concluir que é interessante repetir a medida diversas vezes para obter um valor médio do comportamento do programa. E aí entra o primeiro conceito, que é o conceito de média. Média. Se fizermos a medição de tempo de resposta do banco de dados uma única vez, sabendo que há ruído, não poderemos fazer nenhuma afirmação rigorosa a respeito do resultado obtido. Uma segunda medição pode fornecer um valor diferente, uma terceira também, e assim por diante. Se realizarmos um número muito grande de medidas, é provável que os resultados se aproximem de um valor médio. A média de uma amostra com N elementos é dada por... Aí tem a fórmula. Isso. Então, através dessa fórmula, você chega numa média. Isso é muito simples. Se você tem 30 números, você vai somar os 30 números e dividir por 30. É isso que essa fórmula aqui está nos mostrando. Tá? Sob certas condições, a média representa o resultado mais provável esperado da execução. Mas como se obtém valores diferentes a cada experimento, é importante conhecer o melhor e o pior resultados obtidos. Exemplo. Imagine algumas medições de tempo de resposta de consultas via rede de um banco de dados. Os resultados obtidos medidos em segundos foram os seguintes. Vejam que nesse primeiro conjunto de números há pouca diferença entre esses números. 11, 10, 9, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 9, 10. A média seriam 10 segundos. Observe que não houve muita diferença de uma medição para outra. Os valores de mínimo e máximo são respectivamente 9 e 11. Se, em vez disso, os valores obtidos tivessem sido 13, 5, 13, 7, 10, 16, 7, 6, 13, 5 e 15, a média seria outra vez 10 segundos, do mesmo jeito. Mas seria difícil prever qual o tempo de resposta na próxima vez que o programa for usado. A distância entre o mínimo 6 e o máximo 16 é de 10 segundos. Quanto maior a variação os dados apresentarem, menor é a previsibilidade dos resultados de novas medidas. E é aí que a gente entra no conceito estatístico de variância e desvio padrão. Tá? A variância de uma amostra é dada por essa fórmula que está aí. Não vou descrever ela em detalhes, porque a gente vai conseguir entender mais para baixo. E o S é o desvio padrão. Para os dois elementos apresentados anteriormente, obtém-se, respectivamente, os dois exemplos anteriormente. A primeira sequência de números, a variância é 0,8. E a segunda sequência de números, a variância é 17,2, ou seja, muito, muito, muito maior. E os desvios padrão são de 0,89 e 4,14. Então, a variância, no caso dos primeiros números, é muito menor do que a segunda. Uma variância pequena indica que as medições estão pouco espalhadas ou dispersas em torno da média. Por exemplo, se a variância for igual a zero, todos os valores medidos são iguais. A variância, assim como a média, deve ser compreendida como uma indicação aproximada a respeito dos dados. Após medir 10 vezes o mesmo valor, nada garante que as próximas 10 medidas não serão completamente diferentes. Assim, tanto a média quanto a variância devem ser empregadas com uma certa cautela. O problema lembra o efeito de horizonte com o qual devem lidar algoritmos de busca utilizados, por exemplo, em jogos como xadrez. A um dado momento, a memória é esgotada pela busca e é impossível prever o futuro, ou seja, a próxima jogada. O que se pode fazer é fornecer um resultado aproximado e esperar que não esteja muito errado. Mas então,
Quantas medições é preciso fazer para se ter um nível de certeza adequado para os resultados? A resposta depende de alguns fatores. Primeiro, a importância da medição ser feita. Se a medição é muito importante, você vai fazer muitas medidas para ter muitos resultados. A presença ou não e o nível de ruído e o custo e a dificuldade de realização da medida. Podemos adotar o caminho inverso e perguntar: se já foram realizadas N medições, qual a certeza de que os valores de média e variância são significativos? E aí a gente vai responder essa pergunta com um teste de Student. Um tratamento possível para determinar se o número de amostras obtidas é adequado é utilizar o teste de Student, pseudônimo do matemático inglês William Seeley Gossett. De maneira bastante simplificada, a técnica consiste em determinar qual a porcentagem de certeza que se tem para um dado resultado. Após realizar uma série de medidas e calcular o valor médio, podemos determinar o erro máximo teórico desse cálculo, obtendo assim um intervalo. A média, que é o valor procurado, estará teoricamente dentro desse intervalo. Note que esse resultado teórico depende de algumas condições, como distribuição de probabilidade normal e número de amostras menor que 30. Os intervalos de confiança para a média usando o teste são calculados por a fórmula. Então a gente tem essa fórmula aí para calcular os intervalos de confiança, onde o valor de A deve ser obtido em uma tabela considerando n-1 graus de liberdade. Calma que a gente vai entender isso. Para o primeiro exemplo de série de medidas de atraso de resposta de um banco de dados, foram realizadas 11 medições com média 10 e variância 0,8. Vamos voltar lá e ver essas medições. Então, a medição é essa aqui, ó. Nós temos aqui 11 números. Essas 11 medições deram quais resultados? 11, 10, 9, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 9 e 10. A média dessas medidas é 10. E, além disso, a variância deu 0,8. Aí a gente vai utilizar essa informação para poder fazer o teste de Student. Consultando uma tabela de distribuição de Student, para um intervalo de confiança de 90%, obtém-se o coeficiente 1372. Aplicando-se na forma anterior, obtém-se 10 mais ou menos 1372, multiplicado por 0,8 dividido por raiz de 11, que é o número de medidas que foram feitas. Esse resultado significa que, por exemplo, se forem realizadas 1000 consultas ao banco de dados, 900 terão um tempo de resposta dentro do intervalo calculado acima, o que é uma variância razoável. Aí a gente chega na quantidade de vezes que a gente pode confiar no número que vai dar como resultado da pesquisa. Aqui não mostra, mas existe uma tabela de distribuição de Student para você poder fazer, para você chegar no coeficiente que você tem que jogar na fórmula, tá? Outra maneira de você controlar a aleatoriedade é você trabalhar com histogramas. A aleatoriedade de uma medida pode se manifestar de diferentes modos. No caso mais comum, o valor aleatório apresenta um comportamento que é designado como distribuição normal. Para essa distribuição, os resultados discutidos neste capítulo permanecem válidos. Se uma distribuição diferente for encontrada, será preciso recorrer a outras técnicas de análise. Para verificar se uma distribuição é normal, há alguns testes possíveis, como Kolmogorov, Smirnov ou Jacques-Bera. Há um modo simples de averiguar aproximadamente se uma dada variável aleatória segue ou não uma distribuição normal. Traçar um histograma de valores, pois a distribuição normal apresenta um formato característico, que é uma função gaussiana. Traçar um histograma é bastante simples. Basta fazer um gráfico de barras, onde no eixo X aparece cada valor obtido na medição, e no eixo Y, o número de vezes em que cada diferente valor foi encontrado. Então você já deve ter visto histogramas desse tipo em algum lugar. Então,
O intervalo de valores aqui vai de menos 40 a mais 40. E o gráfico aqui mostra quantas vezes ocorreram os diversos valores possíveis. Então, o valor que mais ocorreu foi o valor 0, em torno de 3.000 vezes. O valor menos 10, mais ou menos, é isso, né? Menos 10 ocorreu umas 2.500 vezes. O valor 10 ocorreu umas 2.000 vezes. O valor menos 20 ocorreu umas 1.000 vezes. O valor 20 ocorreu umas 700 vezes. O valor menos 30 ocorreu umas 300 vezes, e assim por diante. A figura foi obtida pelo software MATLAB através de um comando aleatório aí de número randômico. Esse comando, então, gera 10.000 números aleatórios usando a distribuição normal, que é o RAND, e plota os resultados em um histograma. Pode-se observar na figura que os valores mais próximos da média, aqui, que é igual a 0, são os mais frequentes. Quanto maior a distância em relação à média, mais rara é a ocorrência de um determinado valor para uma distribuição normal. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o número 0 é muito maior do que os limites, menos 40 e mais 40, né? Isso é uma maneira de você perceber a aleatoriedade de uma medida que você está fazendo, é uma maneira estatística chamada de histogramas. Uma outra forma é a análise de regressão. As outras são possíveis para os valores médios em software e predicação a partir dos dados coletados. Espera-se estimar aquilo que não se conhece. Uma aplicação dessa ideia é estimar o número de falhas ainda existentes em um programa, com base nas falhas que foram detectadas anteriormente. Tecnicamente, a predição pode ser realizada por meio de uma análise de regressão. A extensão apresenta a ideia básica sobre o assunto. Para iniciar, pode-se considerar como exemplo um conjunto de dados relativo às falhas encontradas em um programa. Os dados são representados no gráfico da figura 3.3. A gente está falando então de análise de regressão. Com a análise de regressão, você pode estimar algumas informações, você pode fazer uma predição, você pode prever algum dado, alguma métrica, baseado em alguns outros dados que você tem. Aqui no caso, veja, você tem aqui um dado real, são esses dados que estão aqui, e aí você pode ter duas previsões, uma previsão que é mais acentuada de número de defeitos, ou seja, uma previsão mais pessimista, e uma previsão mais otimista, com a certeza de que se você extrapolar esse gráfico lá para frente, esse número real, esse dado real vai sempre estar dentro desse limite. Esse gráfico hipotético, então, mostra a quantidade de defeitos encontrados em um programa durante sua implementação, em relação ao número de linhas de código. Quer dizer, se você sabe que a quantidade de defeitos, se o programa no momento ele tem 6.000 linhas, apareceram essa quantidade de defeitos. Se ele tiver 12.000 linhas, ou seja, extrapolando o gráfico aqui na frente, você pode ter uma ideia de quantos defeitos ocorrerão, através justamente dessa análise de regressão. Essa medida é usada, por exemplo, na metodologia PSP, que a gente vai estudar no capítulo 6. Observando o gráfico, pode-se imaginar que, ao atingir 8.000 linhas, é possível que o programa tenha 90 defeitos. Se forem observados apenas os dados obtidos entre 0 e 2.000 linhas, a conclusão seria um valor muito mais baixo, algo em torno de 50 erros. Já utilizando os dados entre 0 e 4.000 linhas, a previsão seria mais alta, em torno de 100 erros. Então, observe que quanto mais dados você tem, mais você consegue fazer uma análise de regressão precisa e prever quantos erros, quantos defeitos o programa vai ter lá na frente. Pode-se observar que, para este exemplo, a relação entre 1.000 linhas de código e defeitos é quase linear. A função aproximando essa relação poderia ser dada por... É uma função aqui de primeiro grau,
certo? Uma função de primeiro grau que, de acordo com a quantidade de linha de código, você consegue chegar na quantidade de defeitos, que é o eixo de y. Como ocorreu no exemplo anterior, realizar uma projeção muito cedo resultará em erros maiores. Analisando os dados para os 4 primeiros meses, pode-se ter a impressão de que a curva continuará caindo rapidamente, o que não acontece nos meses seguintes. Costuma-se chamar modelo a curva utilizada para efetuar a regressão. Nos exemplos anteriores são as funções f1 e f2. A análise de regressão consiste em determinar o modelo correto e determinar o valor dos parâmetros, assim como a distribuição de erro. Determinar o modelo ou função de regressão correta envolve 2 aspectos: reduzir o erro entre as previsões calculadas e os dados e obter uma curva que represente corretamente a tendência desses dados. Existem diversos softwares que auxiliam na realização dos cálculos e plotagem dos dados. Um exemplo é a planilha Calc do OpenOffice. Conclusões que a gente pode ter em relação a números. Conclusões com base em números. Dados numéricos são muito importantes para o gerenciamento de projetos. Trabalhar com números em vez de avaliações qualitativas reduz a possibilidade de erros de avaliação, que podem levar a decisões errôneas com consequências negativas ao projeto. Lê mais um pouquinho. Compare estas 2 frases. 1. O software apresentou resultados muito bons nos testes. 2. O software obteve um valor 5,3 para a medida número 3 da avaliação de qualidade. Percebam que existe uma diferença gigantesca entre essas 2 frases. A primeira frase ela é totalmente subjetiva. Falar que o resultado foi muito bom pode ser apenas a opinião de uma pessoa. Agora, dizer objetivamente, com base em números, que o software teve nota 5,3 para a medida número 3 é totalmente diferente. A primeira frase contém pouco ou nenhuma informação útil. Quanto bom foi o resultado? O produto satisfaz os requisitos do cliente? Essas perguntas ficam sem resposta. Um gerente poderia incorretamente decidir que o programa está perfeito e liberá-lo para o cliente, quando na verdade ouviu a opinião de um único desenvolvedor que testou a parte do programa que lhe coube implementar. A segunda frase, por outro lado, permite conclusões mais seguras. É possível comparar o desempenho obtido pelo programa com aquilo que foi projetado, especialmente se a empresa dispuser de dados históricos. A gente vai falar sobre dados históricos mais para frente. Isso proporciona uma noção mais precisa da distância entre o que foi construído e o que era desejado, bem como é possível estimar o esforço ainda necessário para aprimorar o produto. Note-se, entretanto, que mesmo um dado aparentemente tão preciso quanto apresentado pela segunda frase pode conter incertezas. O gerente poderia perguntar como foi realizada a medida, o equipamento utilizado, bem como a configuração do software sob teste e do sistema operacional, talvez tenha afetado os resultados. No caso de testes envolvendo usuários, é preciso saber se o perfil dos testadores foi bem definido e se as pessoas empregadas correspondiam ao que era o desejado. Então, infelizmente a gente não tem resposta definitiva quanto ao uso de métricas no gerenciamento de qualidade de software. Elas fazem parte do sistema de garantia de qualidade e são com certeza úteis nas atividades de gerência, né? Contudo, seu uso não é simples, nem faz parte do cotidiano de todas as empresas. A tabela 3.3 traça uma comparação entre o uso de dados quantitativos e dados qualitativos ou informais. Aí está a tabela 3.3 aqui, a gente vai falar sobre ela agora mesmo. As fontes informais de dados não são inúteis, apenas devem inspirar cautela redobrada quanto à análise. Conversas informais com clientes e com a equipe de desenvolvedores permitem, muitas vezes, ganhar conhecimento sobre elementos que nunca seriam medidos em testes formais. Então, nós temos aqui, à esquerda, dados numéricos, e à direita, dados não numéricos e informais.
quais as vantagens dos dados numéricos? Sofrem menos efeito de subjetividade, afinal são números precisos. Permitem comparação direta entre 2 ou mais produtos e a precisão pode ser geralmente controlada. Já os dados não numéricos informais, em geral, são mais fáceis de obter. Basta se perguntar, e aí, o que você achou do programa? Aí o cara vai falar, achei ótimo. Isso é um dado informal. Eles podem ser mais fáceis de interpretar também. Agora, quais as desvantagens de você ter dados numéricos? É mais difícil você obter esses dados numéricos. Quanto maior for a precisão exigida, maior vai ser a complexidade para você medir. E pode ser preciso corrigir esses dados, tratando problemas como ruídos, que interferem nesses dados numéricos. Já os dados informais têm muita variabilidade nas informações. Sempre é necessário um conjunto muito grande de amostras para você fazer médias. E a influência da opinião pode distorcer os dados, a opinião das pessoas que estão dando essas medidas informais, né? Durante a análise de dados, algumas vezes o simples uso de gráficos pode ser mais útil a um gerente do que cálculos de variância ou projeções futuras. Exemplificando, a figura 3.3 é mais esclarecedora sobre a tendência da curva de erros do que analisar o significado dos coeficientes K1 e K2 para uma curva que interpole corretamente os dados. Ele está falando sobre essa figura 3.3 aqui, ó. Cadê? 3.3. Essa aqui. Então, você tem aqui K1 e K2, mas ela diz muito mais para você sobre como que vai ser a evolução do número de erros, do número de defeitos em relação ao tamanho do software, né? Agora, isso não significa que as ferramentas matemáticas não sejam importantes. Conforme a gente viu, contribui muito para tratar grandes quantidades de dados e avaliar a influência do ruído. Porque é a influência do ruído que vai mostrar para a gente uma maior variância. Quer dizer, se você encontrar uma variância grande nos dados coletados, possivelmente você está tendo muito ruído nessa medição dos dados, das métricas. Outra aplicação das ferramentas estatísticas é auxiliar em uma análise de valores subjetivos, como aqueles obtidos da opinião dos usuários em uma escala de satisfação de 0 a 10. Esse tipo de medição é muitas vezes a única forma de avaliar uma dada característica de um software. As análises de variância e de confiabilidade permitem ao avaliador obter uma certa segurança de que os dados têm algum significado útil e que os avaliadores não atribuíram simplesmente notas aleatórias. E, finalmente, nós vamos falar sobre dados históricos. Vejam que tudo que a gente falou anteriormente, que são as métricas, tem por objetivo você acumular e guardar dados históricos que serão utilizados no futuro. O gerenciamento de qualidade baseado em métricas estará incompleto enquanto não houver um registro desses dados para todos os projetos que você já executou. Os dados históricos são aqueles obtidos em projetos anteriores e reveladores do desempenho da empresa. Permitem saber, por exemplo, a velocidade média de produção de software, a quantidade média de erros nos últimos projetos, ou a efetividade ou não dos testes realizados no software. Certamente esses dados dependem de condições locais. Não se pode esperar que o número de defeitos seja o mesmo em 2 programas diferentes ou que a velocidade de desenvolvimento seja a mesma com as mudanças na equipe de programadores. Entretanto, os dados históricos representam uma referência para o gerenciamento do projeto. É com base neles, por exemplo, que se pode fazer previsões de orçamento e cronograma para um novo cliente. Então, dados históricos servem para isso. Eles são essenciais para a administração precisa de um projeto. A gerência baseada em dados quantitativos representa um nível refinado de trabalho e é preconizada por um modelo sendo adotado atualmente no mundo todo, que é o CMMI. A gente vai falar sobre o CMI lá no capítulo 5. O PSP, a ser estudado no capítulo 6, é uma forma de trabalho em que programadores devem coletar diversos dados a respeito do próprio trabalho.
Esses dados são guardados em uma base histórica e usados para que, em projetos futuros, um programador possa fazer previsões sobre cronograma e esforço de manutenção. A figura 3.5 mostra como que você consegue fazer uso desses dados históricos para o gerenciamento de projetos de software. Você tem projetos terminados onde você coleta medidas e guarda aqui nesses dados. Os projetos em andamentos utilizam dessas medidas para fazer controle, para saber se as coisas estão ocorrendo de uma forma satisfatória. E quando ocorre um projeto futuro, você utiliza esses dados para poder fazer previsões de orçamento, quanto vai custar, e cronograma, quanto tempo vai levar para fazer. As informações coletadas por meio de métricas, tanto de projetos anteriores quanto de projetos em andamentos, contribuem para que se exerça controle sobre os trabalhos sendo realizados. É possível, por exemplo, comparar um parâmetro de um projeto em execução com outro já encerrado. Ocorrências como aumento do número de erros podem levar um gerente a procurar por problemas ou dificuldades sendo enfrentados pelos desenvolvedores. A base de dados é extremamente útil no momento de planejar um novo trabalho. De acordo com informações como duração e dimensões de um projeto anterior, o gerente pode fazer uma previsão mais acurada. Isso permite estabelecer cronogramas mais realistas e mesmo buscar mais competitividade em orçamentos. O que quer dizer isso? Você tem definido qual o tamanho de um certo projeto. Se você não tem dados históricos para dizer quanto vai custar desenvolver aquele projeto, você pode dar um orçamento muito baixo, porque você não sabe qual vai ser o orçamento das outras pessoas. Então você diminui o seu orçamento e aí você acaba talvez trabalhando no prejuízo. Agora, se você também não sabe quanto vai custar fazer aquele software, você pode colocar um orçamento muito alto para não ter problema de prejuízo. Só que aí você deixa de ser competitivo. O seu concorrente deu um preço mais barato e aí você saiu do mercado. Você ter esses dados históricos para poder gerar orçamentos precisos é uma questão de sobrevivência da empresa, tá? Sobrevivência da empresa no mercado. O questionário de hoje tem, de novo, 4 perguntas e ele é baseado no conteúdo sobre normas que nós vimos na aula passada, o conteúdo 2. E é claro, sem spoiler, cheio de pegadinha. Eu caí na pegadinha. Ah, você já foi lá fazer, né? Já. Pois é. Professora, eu respondi o questionário aqui em uma questão que dizia: selecione a alternativa correta, e eu marquei. ISO significa International Organization for Standardization. Porém, foi dito que a resposta estava errada. Não eu é também. isso? Cada sigla? Eu também respondi essa, só que essa resposta eu acho que é certa, só que lá tá dando que é errada. Gente, para saber é só ler, é só ir lá no conteúdo 2 e ver o que significa ISO. É sério que vocês não vão fazer isso? Eu fui lá e leí. O objetivo do questionário é que vocês possam voltar ao material que a gente estudou e dar uma revisada, dar uma olhada nele novamente. Eu li e ainda confirmei no Google, porque eu estava achando que estava muito fácil. Tá. Bom, então, de qualquer maneira, então eu vou abrir aqui. Essa é do conteúdo 1, né? Não, é desse 2 mesmo. Não, Omar, essa daí é do conteúdo 2. Se você olhar na página 3, lá do arquivo, é o último parágrafo lá, fala a resposta. Isso mesmo. Mas fala da D mesmo. Então, ISO não é uma sigla. Bom, se não é uma sigla, não é International Organization Standardization. Já começa por aí. A palavra provém do grego isos, que significa igual. Pronto. Qual que é a dúvida? Não entendi. Mas, gente... Porque, na verdade, ela é conhecida... Embora seja conhecida. Isso aí é o tipo de questão que dá recurso no STF. Dá recurso no STF. Porque dá recurso no STF. Mas você vai perder esse recurso, porque eu não perguntei como ela é conhecida, eu perguntei o que significa. Entendi.
Ei, ai, ai. Muito bem. Essa é uma das minhas maiores habilidades, deixar a gente bravo comigo mesmo. Certo? Todo mundo está chateado por causa do tempo. Certo. A gente tem que ler e entender, tem que fazer interpretação de texto. Tá bom? Bom, como sempre, estarei aqui para poder discutir com vocês, para vocês poderem vir brigar comigo por conta de alguma resposta, de alguma pergunta, até as 10h30, e eu espero que todos realizem o questionário dentro do prazo que a gente determinou, ok? Agora, se vocês não realizarem dentro desse prazo, eu não posso fazer nada, e deixa para depois, a gente corrige depois mesmo. Muito bem. Por hoje é só. Estou aqui à disposição de vocês até as 10h30.